Olá, uma boa noite para você. Que bom podermos estar mais uma vez juntos, separarmos esse tempo para louvarmos a Deus e também estudarmos, ouvirmos da sua voz através da sua palavra. Nós estamos nessa série especial a respeito dos eventos finais e teremos hoje mais um estudo dessa nossa série. É muito bom estar junto com você e termos esses momentos de adoração ao nosso Deus. Para iniciarmos esses momentos, eu gostaria de convidar você, se for possível, aonde você estiver, feche seus olhos também e vamos invocar a presença de Deus aqui entre nós. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez separarmos esse tempo e nos unirmos em louvor, adoração e estudo da Tua Palavra. Senhor, vem estar aqui entre nós. Que o Teu Santo Espírito possa estar agindo, que o Seu Santo Espírito possa estar trabalhando em nossos corações e que Ele também receba esse nosso louvor, receba essa nossa adoração. Nós não merecemos nada, mas nós Te pedimos isso no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Nós invocamos a presença dEle entre nós e com essa certeza de que Ele está entre nós, vamos louvar a esse Deus, vamos adorar a esse Deus. Eu quero convidar você a cantarmos juntos, o Senhor está aqui, Ele está perto de nós. E tendo essa certeza que possamos realmente estar em um espírito de adoração e de louvor a Ele. Cante-se, une-se a nós nesse momento de louvor. Vamos cantar todos juntos. É com essa certeza de que Deus está entre nós que nós vamos continuar louvando Ele, adorando Ele.
Agora nós queremos falar da nossa missão, da nossa responsabilidade como cristãos, de levarmos a mensagem de Cristo Jesus ao mundo. Vamos cantar junto, Mensagem ao Mundo. Chegou o momento nosso de entrarmos no estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar então você a pegar a sua Bíblia. Se você não está aí com a sua Bíblia, pegue ela. Nós vamos estar lendo alguns textos hoje durante a mensagem. Pegue a Bíblia, vai até a sua estante aí, o seu armário, o seu criado mudo. Pegue a sua Bíblia aí para que juntos possamos fazer o estudo dela. Pegou? Então, antes de fazermos a leitura, vamos fechar os nossos olhos e vamos invocar aqui a direção de Deus nesses momentos do nosso estudo da sua palavra. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos reunidos e nesse momento nós queremos abrir a tua palavra, vamos estar estudando ela e queremos ouvir a tua voz nos orientando, nos mostrando a tua vontade e nos direcionando qual o caminho que devemos seguir. Dirige esses nossos estudos, Senhor, ilumine as nossas mentes, nos capacite realmente a ouvirmos, a compreendermos a tua vontade e a colocá-la em prática a cada dia de nossas vidas. Dirige esses nossos momentos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como vocês sabem, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje é a pregação do Evangelho nesse contexto dos eventos finais. E eu gostaria então que você abrisse aí a sua Bíblia, primeiro, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24.
Mateus capítulo 24, eu quero ler com vocês aí o verso 14. Mateus capítulo 24, olha o que diz o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesse texto aqui, é um sermão profético de Jesus, né? E aqui ele destaca que o evangelho seria pregado a todas as nações e então viria o fim. O fim que nós entendemos aqui é a volta de Cristo Jesus. É a apoteose da história desse mundo, vai ser a segunda volta de Cristo Jesus, agora não mais vindo a essa terra como um homem, mas voltando aqui como grande Deus, como grande Criador, e agora para nos tirar deste mundo de pecado e nos levar para com Ele morarmos eternamente. E o sinal que ele coloca, um dos sinais que ele coloca para que isso possa acontecer, a sua volta se concretizar, é o evangelho do reino ser pregado a toda nação, tribo, língua, povo, a ser pregado a todos os cantos. Então ele coloca que virá o final. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Jesus falou que o sinal para a volta dele, né, uma coisa que ia marcar a volta dele, é o evangelho ser pregado. Agora, e aí? Temos que ficar esperando esse evangelho ser pregado? Nós vamos ficar aqui aguardando? Qual que é a nossa parte com respeito a isso? Olha lá o que diz em Mateus, capítulo agora 28, lá no finalzinho do livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, a partir do verso aí 19, quero ler os versos 19 e 20. Olha o que eles dizem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses textos aqui, esses dois versículos que nós acabamos de ler no finalzinho de Mateus, Jesus aqui, ele está se despedindo dos seus discípulos. Aqui Jesus está dando as suas últimas palavras aos seus discípulos. Ele ia ascender aos céus e então ele não teria mais esse contato pessoal, esse contato direto, igual ele estava tendo com os seus discípulos até ali. Eles só o reencontrariam naquele dia que ele prometeu voltar nas nuvens dos céus. Então ali Jesus, ao estar se despedindo, ele, ao falar com os seus discípulos, nós entendemos que ele está passando para os seus discípulos. Se você tem a oportunidade de falar com uma pessoa pela última vez, você vai se preocupar em falar com aquela pessoa algo importante. Assim, é aquela última mensagem que eu quero deixar para você. Olha, isso daqui, de tudo que eu convivi com você, de tudo que eu passei para você, isso daqui é importante. Não se esqueça disso. Eu entendo que quando você quer falar com alguém, você tem essa oportunidade, olha, a última chance de eu falar com essa pessoa, você vai dar um destaque naquilo que realmente importa. E aqui então Jesus, ao passar para os discípulos as suas últimas palavras, e é até interessante que antes deles dizer essas últimas palavras, ele coloca aqui algo especial. Eu quero ler também, olha o que está aqui, o verso 18, certo? Que é o verso anterior. Olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui Jesus, ao falar com os seus discípulos essas últimas palavras, ele dá uma ênfase maior ainda, que ele está falando assim, olha, eu estou falando com toda a autoridade que eu tenho, a autoridade que foi me dada aqui no céu e na terra. Certo? Jesus aqui então, ele vai dar as suas últimas palavras, mas ele coloca uma ênfase, que ele não está falando qualquer coisa, agora ele está falando como autoridade, e aqui não como simplesmente como um homem, mas ele estava se colocando aqui também como Deus. Aqui ele apresenta a autoridade dele divina, e ele vai dar as orientações para os seus discípulos. E nesse contexto, quando ele vem usar de autoridade, ele coloca então essa ordenança do povo sair, fala assim, olha, ide, vão e preguem o evangelho.
Ensine as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Jesus, então, ele estava dando uma missão para o povo, para os seus discípulos. E se estendia a todos aqueles seus seguidores, a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador, como Senhor. Aqui ele estava nos comissionando uma missão, a da pregação do Evangelho. Existe um texto que eu gosto muito, está no livro Parábolas de Jesus, ali na página 326, 327, que diz o seguinte: tão certo como nos está preparado um lugar, mansões celestiais, há também um lugar aqui na terra onde devemos trabalhar para Deus. Nós, como cristãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos isso, nós conhecemos a grande promessa que Ele nos faz, que é a grande esperança das nossas vidas, que é que um dia Ele vai voltar, Ele vem para nos buscar e Ele vai nos levar para morar com Ele. E é relatado que Ele está preparando um lugar muito especial para nós, Ele está preparando mansões para que nós possamos morar. Mas aqui, nesse texto, é destacado que, assim, tão certo como Jesus está preparando um lugar para nós lá no céu, é que Ele já preparou um lugar aqui nessa terra, aonde nós precisamos trabalhar para Ele. Jesus aqui estava nos deixando uma missão. Nós temos uma missão, que é levar essa mensagem do reino às pessoas que ainda não conhecem. Jesus nos deixou essa missão. Ele nos deixou um trabalho para que nós possamos realizar aqui nessa terra. É muito bom ser cristão. É muito bom poder conhecer essa mensagem que Cristo deixou para nós, essa esperança que nós temos de que Ele vai voltar e Ele estará voltando para nos resgatar. Ele vai nos tirar deste mundo de pecado e Ele vai nos levar para com Ele morarmos a eternidade. É muito bom sabermos isso, certo? Isso me dá força. Nós estamos vivendo momentos difíceis e eu tenho a certeza de que esses momentos muito em breve vão acabar e que eu terei a oportunidade de viver uma vida eterna e perfeita ao lado de Cristo. Eu já perdi algumas pessoas queridas na minha vida. Eu já perdi a minha mãe, minha avó, perdi tio, pessoas que muito amava. E quando eu vejo a palavra de Cristo, e eu vejo essa promessa que Ele vai voltar e que eu teria a oportunidade de reencontrá-los, isso me conforta. Isso me dá forças. Não, eu estou separado deles, mas um dia eu terei a oportunidade de reencontrá-los. Saber de que essa dor, esse sofrimento que nós estamos passando aqui, ele vai chegar ao seu final, isso é algo muito bom. É muito bom sabermos isso, vivermos essa esperança. Mas agora aqui Cristo também fala assim, olha, esse privilégio que vocês têm de me conhecerem, de saberem do meu amor e das minhas promessas, traz sobre vocês uma grande responsabilidade. Eu estou deixando para vocês uma missão. Vocês têm uma missão de compartilhar esta mensagem com as pessoas que ainda não conhecem. Quando nós vamos falar um pouquinho mais, que a gente vai avançando no estudo desse tema, nós vamos ver que a igreja, ela existe por causa da pregação do Evangelho. Jesus, ele institui, por exemplo, antes da lei de Cristo, aqui dos discípulos, Jesus tinha chamado a nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo chamado por Deus para que através daquele povo ele pudesse ser apresentado, as outras nações pudessem conhecer a Cristo. Era através de Israel, o propósito de Deus chamar Abraão, seus descendentes, era para que através deles Deus pudesse ser conhecido. A nação de Israel rejeitou essa missão, eles negaram a Cristo, eles rejeitaram a Cristo. E dentro desse contexto, então, Deus institui a igreja. A igreja vem com qual propósito? De levar a salvação de Cristo Jesus para as pessoas que não conhecem.
Se nós tirarmos essa missão da igreja, a igreja torna-se simplesmente um clube social. A igreja sem a missão de levar o evangelho avante é um lugar onde as pessoas se reúnem, elas tratam de um assunto agradável, falam de Deus, mas ela perde a sua essência, que é testemunhar do amor de Cristo Jesus. Deus, então, aqui Jesus, é interessante que as suas últimas palavras e suas palavras com autoridade, ele nos deixa uma missão. Eu quero agora detalhar um pouquinho mais a respeito dessa nossa missão, o que nós temos que passar dentro da nossa missão. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Agora, o quê? Certo? A Jesus, ele deixa isso especificado aqui. Ele fala assim, olha, primeiro ele dá uma ênfase no id, né? Ele dá uma ordem de irmos. Essa ordem de, olha, vá testemunhar, certo? Vá pregar. Nós precisamos levar, e a mensagem é ao mundo. Todas as pessoas necessitam conhecer de Cristo Jesus. Todos os seres humanos, a Bíblia é bem clara em dizer que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, então todos estão condenados à morte. Então todos têm a necessidade de conhecerem a respeito de Cristo, porque Ele é o único que pode nos trazer perdão e salvação. Certo? Então a ordem é ir e ir ao mundo. Todas as pessoas necessitam conhecer a salvação que está em Cristo Jesus. Agora, o que eu vou passar para elas? O que eu vou ensinar para elas? Jesus fala assim, olha, ide e ensinai. Nós precisamos ensinar a elas a respeito, não é de mim, não é de você, nós precisamos ensinar as pessoas a respeito de Cristo Jesus. É Ele que é o único que pode nos salvar, então nós precisamos ensinar as pessoas a respeito de Cristo Jesus, do grande amor que Ele tem por nós e da entrega que Ele fez em nosso favor. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para poder pagar o preço do nosso pecado. E que através da morte e ressurreição dele, nós temos a oportunidade de recebermos perdão, nós temos a oportunidade de recebermos essa salvação. Essa informação faz bem para nós, as outras pessoas também necessitam conhecer. Elas precisam saber a respeito de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e do seu plano de redenção, da sua restauração. Agora, dentro disso também, Jesus ele coloca lá para os discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui então é mostrar o amor, a salvação que Jesus nos oferece, mas também a vontade de Cristo para as nossas vidas. Entendemos que através da sua palavra, Deus nos orienta o caminho que nós devemos seguir. É ensinar para as pessoas a vontade, não somente na eternidade de que Cristo tem para a vida delas, mas a vontade que Deus já tem hoje para a vida das pessoas. Nós precisamos ensinar para elas o caminho que elas devem trilhar. Hoje temos ouvido falar muito a respeito de Jesus. Jesus como Salvador tem sido pregado aí, ênfase. Jesus salva, Jesus salva. E realmente é verdade, Jesus é o nosso Salvador e Ele salva. Ele é um Deus poderoso que nos salva. Mas tem sido negligenciado a vontade desse Jesus que salva para as nossas vidas. Nós queremos que Jesus nos salve, mas não permitimos que Ele transforme as nossas vidas. Nós queremos continuar da mesma maneira que nós estamos. E fica incoerente, não combina. Se queremos a salvação é essa transformação de vida que Ele nos oferece. E na sua palavra, Jesus nos ensina como nós devemos agir. Ele nos ensina como nós devemos tratar o nosso semelhante. Ele ensina como nós devemos tratar a nossa família. Ele nos ensina com quais companhias nós devemos andar. Ele nos ensina o que nós devemos nos alimentar, o que devemos e o que não devemos ingerir, comer, beber. Na sua palavra,
Ele nos ensina como que nós devemos viver. E até mesmo nos ensina que nós precisamos trabalhar para Ele. E esta é a missão das pessoas que conhecem essa salvação de Cristo Jesus. É mostrar que Jesus é o nosso Salvador e ensinar para elas a vontade que Cristo Jesus tem para as nossas vidas. Ensinar elas a seguirem esse caminho de Cristo Jesus. Nós não podemos simplesmente falar para elas e deixá-las ao relento. Nós precisamos, através da palavra de Deus, ensinar às pessoas o caminho que elas devem seguir. Jesus, com autoridade, com poder, nos deu uma missão. A missão de levarmos a salvação para as pessoas e ensinar as pessoas a seguirem os caminhos de Cristo Jesus. Agora, por que que Ele nos deu essa missão? Por que que Ele pediu para que nós pudéssemos realizar essa missão? O primeiro motivo que eu vejo que essa missão foi deixada para nós é o seguinte: quando nós estamos num relacionamento com uma pessoa, quando nós estamos ligados a uma pessoa, o nosso grande desejo é poder falar da pessoa. Se a pessoa é importante, se a pessoa ela é real em nossas vidas, se nós amamos essa pessoa, nós temos alegria de falar delas. Eu já comentei com vocês, eu tenho 3 mulheres na minha vida hoje, de uma maneira mais intensa. Eu tenho a minha esposa e eu tenho 2 filhas. E eu amo elas demais. São as pessoas mais importantes da minha vida. E eu quero confessar para vocês que eu tenho alegria de poder falar delas. Eu falo, quando vou falar, eu fazer um comentário, conversando com as pessoas ou pregando, eu falo da importância e do valor que elas têm para mim. Certo? Por que eu falo? Porque eu amo elas, eu tenho alegria de poder falar delas, dos feitos delas, daquilo que elas fazem, de como que elas estão desenvolvendo. Elas são importantes e eu tenho prazer de poder falar a respeito delas. Quando nós amamos a Cristo, Ele é importante em nossas vidas, a questão mais natural que existe é você querer falar de Jesus. Se Ele é importante para você, a questão mais natural vai ser falarmos dele. Esse nosso amor por Ele, esse nosso relacionamento com Ele, nos impulsiona, nos leva a falar a respeito dele. A boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia nos diz isso. E se o nosso coração está cheio de Cristo Jesus, nós teremos alegria de falarmos a respeito dele. Ele é importante, Ele é real na minha vida, Ele é presente na minha vida, então eu tenho satisfação de poder falar dele. Certo? Eu tenho alegria de poder pregar, eu tenho prazer de poder pregar. Certo? Eu digo para vocês que quando eu saio de casa para poder vir aqui, eu tenho alegria porque eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, do amor dele e das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Ele é importante para mim, então eu tenho alegria de poder falar dele. O nosso amor por Cristo Jesus é uma das razões que nos leva a falar, a levarmos esse evangelho avante. Um outro motivo, uma outra razão para testemunharmos, de pregarmos o evangelho, é que as pessoas necessitam conhecer. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo tempos difíceis. São tantos problemas, tantas tormentas, e nós temos uma esperança de que os problemas vão passar e de que muito em breve nós estaremos com Cristo. E isso nos dá força, isso nos conforta, isso nos anima. Agora, existem muitas pessoas que não conhecem isso, que não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Pessoas que não sabem o que Cristo está pronto a fazer por elas e vai fazer também no futuro. As pessoas têm uma necessidade de conhecer. E quando você vai entrando em contato com as pessoas hoje, você vai vendo a angústia, o desespero, de como as pessoas estão sedentas por uma palavra de conforto, de esperança.
Elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel, nesse momento delicado que nós estamos enfrentando na história. E quando elas não veem, elas começam a se desesperar. Elas não veem para onde ir, elas não sabem o que fazer. E Deus espera que nós, seus filhos, possamos, que conhecemos o seu amor, que conhecemos a salvação, que conhecemos os seus caminhos, possamos compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sedentas, e elas precisam conhecer. E durante o período do Calvário que nós fizemos uma semana aqui especial, e durante essa semana até eu estava pedindo para que as pessoas pudessem enviar fotos, pudessem enviar os seus pedidos, e nós colocamos o meu telefone aí na tela. E foi uma coisa surpreendente, as mensagens que eu recebia. Pessoas que eu não conheço, de diferentes lugares do Brasil, aí, a internet nos proporciona isso, da mensagem se espalhar por lugares, e pessoas que eu nunca vi, nunca tive a oportunidade de conhecer. Mas as pessoas entrando em contato, procurando, você via a sede delas de poder conhecer mais a respeito de Cristo. Elas estavam lá perturbadas, tiveram acesso, encontraram aí o nosso canal, aí, o nosso Facebook, o nosso YouTube, e quando viram uma mensagem, estavam sedentas procurando para poder conhecer mais a respeito de Cristo Jesus. A gente percebe a necessidade que as pessoas têm de conhecerem a respeito de Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar, primeiro porque o nosso amor por Cristo nos impulsiona a falarmos dele. Segundo motivo, é porque as pessoas necessitam conhecer. E eu gostaria de destacar até um terceiro motivo, até um mais incisivo um pouquinho. Olha o que está lá no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Aqui Jesus nos fala mais um motivo porque nós devemos testemunhar. Atos, capítulo 5. Eu quero ler com vocês aí os versos 28 e 29. Diz o seguinte, Atos, capítulo 5, verso 28 e 29. Dizendo-lhe, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os discípulos, eles, depois da ordem de Jesus, o que eles fizeram? Eles saíram a pregar. E os líderes da época, os sacerdotes, os escribas lá, os fariseus, a liderança que existia naquela época da nação, eles prenderam os discípulos e falaram o seguinte, olha, parem de pregar, parem de testemunhar, parem de falar a respeito desse Cristo Jesus. Os discípulos foram presos, eles apanharam por causa disso e soltaram eles. Passado um tempo, novamente eles foram presos. E aqui eles estão dizendo, mas nós já não demos ordem para vocês pararem de pregar? E os discípulos então responderam para eles, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que os discípulos estavam dizendo? Deus nos mandou pregar, e se Deus nos mandou pregar, nós vamos pregar. Custe o que custar, nós vamos testemunhar de Cristo Jesus. Um terceiro motivo para pregarmos é porque Deus nos deu a ordem para pregar. E aqui os discípulos falam assim, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está nos mandando pregar, nós precisamos pregar. Pregamos porque o amor de Cristo nos impulsiona, pregamos porque as pessoas necessitam ouvir e porque Cristo nos mandou pregar. E se Ele nos mandou pregar, nós precisamos pregar. Se nós cremos que Ele está preparando um lugar para nós lá, Ele diz que assim como Ele está preparando lá, Ele também preparou um lugar aqui para nós, para trabalharmos para Ele. Se queremos estar nesse lugar que Ele preparou lá para nós, nós também precisamos cumprir a missão que Ele nos deixou aqui nessa terra. Nós precisamos levar a salvação de Cristo Jesus para todas as pessoas.
Mas aí vem uma colocação: pastor, eu até tenho vontade de pregar, mas eu tenho tantas limitações, eu não tenho capacidade para isso, é muito difícil. E até a missão que ele deu é pregar para o mundo todo é muita gente, é muito lugar, é muito difícil, e nós somos limitados. Como fazer isso? É muito difícil isso daí. E aqui eu vejo algo espetacular em Deus. Porque o nosso Deus, ele não simplesmente, ele nos dá uma ordem e fala assim: olha, eu já falei o que eu quero que vocês façam e agora se virem para fazer. O nosso Deus não é um Deus arbitrário. Deus, ele sabe todas as limitações que nós temos. Ele sabe as nossas debilidades. Deus sabe as nossas fraquezas, certo? E ele então não simplesmente vai nos abandonar. Deus nos deu uma missão. O que eu quero destacar aqui com vocês é que ele também vai nos dar a capacitação para que possamos realizar essa missão. Nós estamos aí no livro de Atos. Voltem um pouquinho, volte lá no capítulo 1 do livro de Atos. Aqui no capítulo 1 do livro de Atos, esse verso que eu quero ler com vocês, ele está nesse mesmo contexto do capítulo 28 de Mateus. A sequência é Jesus ali se despedindo, um pouquinho antes da ascensão de Jesus. Logo depois desse texto que nós vamos ler aqui, aí vem então a ascensão de Jesus. Lá em Mateus, Jesus estava se despedindo, então é o mesmo contexto aqui, esse capítulo 1 do livro de Atos. É uma sequência aqui do assunto ser tratado. Olha o que diz o verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, Jesus, ele nos deixou uma missão. Ele deixou bem claro: olha, vocês têm a missão de levar o Evangelho. E quando nós olhamos até no contexto ali dos discípulos, os discípulos eram um grupo pequeno, tinha ali os 12 apóstolos, e você coloca lá que tinha mais aqueles seguidores que estavam próximos ali, que eram 100 e poucas pessoas, certo? E essas 100 e poucas pessoas, elas tinham a missão de levar o Evangelho para o mundo todo. Então, eles eram limitados, eram pessoas simples, e como cumprir toda essa missão? Hoje eu posso dizer que nós estamos no estágio melhor do que eles estavam. Hoje nós temos mais do que 100 e poucas pessoas que conhecem a Cristo, que conhecem a salvação, que têm essa missão. Hoje nós temos mais recursos. Eu estou pregando aqui e tem pessoas aí em diferentes lugares aí do nosso país que estão me ouvindo. Eu estou aqui em Lavras, no interior de Minas Gerais, tem aí pessoas em diferentes partes, e nós já recebemos mensagem até de pessoas de fora do nosso país que nos acompanham. Então hoje nós temos mais algumas facilidades, contudo, nós ainda temos muitas limitações. E sabendo, sendo conhecedor dessas nossas limitações, Deus aqui nos faz a maior promessa e o que nós mais do que nós podíamos pensar e desejar para cumprir essa missão, que Deus então, ele nos promete o seu Santo Espírito. Ele fala assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês possam pregar esse Evangelho. Aqui Jesus está nos prometendo derramar o seu Santo Espírito sobre nós. Através do Espírito Santo de Deus, temos poder, temos capacitação, temos condições de levarmos esse Evangelho para todo mundo. Deus nos dá a missão, mas Ele também nos dá a capacitação para que nós possamos pregar o seu Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus, eu quero dizer que é um privilégio. Eu tenho a oportunidade de ser um pastor da Igreja Adventista. E como pastor da Igreja Adventista, eu tenho a oportunidade de dedicar a minha vida em tempo integral para a pregação do Evangelho. E eu quero dizer para você
que eu me sinto honrado com isso. O meu trabalho é poder falar do amor e da salvação que existe em Cristo Jesus. Eu vejo que é a maior honra, a maior glória que eu poderia receber na minha vida, de poder testemunhar. O meu trabalho é falar do amor de Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que quanto mais eu tenho a oportunidade de falar de Cristo Jesus, quanto mais eu tenho a oportunidade de pregar da sua salvação, mais eu cresço no meu relacionamento com Ele. Eu quero dizer para você que não tem alegria maior do que você poder levar o amor de Cristo Jesus, a vontade dEle para a vida de uma pessoa, e quando você vê que essa pessoa aceita. E como então que Cristo transforma a vida dessas pessoas? Porque Deus nos pede para pregarmos, para irmos, mas saiba de uma coisa, nenhum ser humano tem o poder de converter uma pessoa. Nós podemos pregar, mas converter, nós não temos esse poder. E é por isso que Cristo nos prometeu o Espírito Santo, porque Ele tem o poder de converter. E eu vejo que quando o Espírito Santo, então, Ele trabalha, uma pessoa permite, e o Espírito Santo, então, transforma a vida de uma pessoa, esse é o maior milagre que existe. A Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres. Ele curou pessoas, Ele ressuscitou pessoas, Ele alimentou uma multidão de pessoas. Mas o maior milagre mesmo, esses são milagres, são bons. Jesus acalmou tempestades, mas o maior milagre que Jesus faz é transformar a vida das pessoas, é restaurar essas pessoas. Jesus, Ele quer realizar milagres na vida das pessoas. Ele quer transformá-las, Ele quer restaurar as pessoas. E para fazer esses milagres, Jesus quer usar você. Jesus quer usar você para levar salvação aos seus filhos que tanto necessitam conhecer. Se você ainda não conhece Jesus, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que Jesus te ama. Ele morreu por você. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformá-la por completo, te tirar deste mundo de pecado, de tristeza, de sofrimento. Ele quer te levar para um lugar muito especial que Ele está preparando para nós. Um lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. A morte já não mais existirá. E Ele fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós teremos vida, vida em abundância. Certo? Nós vamos trabalhar e não vamos cansar. Nós teremos a oportunidade de estarmos eternamente com os nossos entes queridos. Mais do que isso, teremos a oportunidade de estarmos na presença de Deus. Se você não conhece ainda de Cristo Jesus, eu quero dizer para você que Ele morreu na cruz do Calvário por você, para que você possa ter uma vida diferente. Temos um Deus que nos ama e que está pronto a fazer tudo por nós. Se você já conhece agora essa mensagem, se você já sabe do amor de Cristo Jesus por você, se o amor de Cristo Jesus tem transformado a sua vida, tem trazido para você paz e forças para continuar lutando, eu quero te dizer que esse privilégio também te traz uma responsabilidade. A responsabilidade de compartilhar com as pessoas que não conhecem essa salvação. Deus espera que você trabalhe para Ele. Ele nos deixou bem claro, e lá em Mateus, Ele fala e fala com autoridade. Ide. O verbo ir aqui está no imperativo. É fazendo, vão, preguem, anunciem essa salvação, ensinem as pessoas, batizem elas. Ensinem elas a fazer tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Jesus aqui com autoridade, nas suas últimas palavras, Ele nos mostra o que nós precisamos fazer. Jesus
E ele coloca, e os discípulos entenderam isso, porque estavam batendo neles, prendendo eles, querendo matá-los. Mas eles falavam assim: nós vamos pregar porque Deus nos pediu para pregarmos. Eles sabiam da missão que eles tinham, eles sabiam da responsabilidade que eles tinham. E é graças porque eles assumiram essa missão e eles cumpriram a parte deles, que o Evangelho chegou até nós. Se eles não aceitassem essa missão, como chegaria até nós? Foi bom chegar até você, não foi? Você não é feliz por conhecer a Cristo Jesus? Agora, outras pessoas dependem agora que você compartilhe com elas. Mais pessoas precisam saber de Jesus. E eu quero dizer que alguns têm conhecido hoje, infelizmente, o conhecimento de Jesus tem sido muito superficial. Pode ter algum familiar seu que até pode falar de Jesus, mas que ainda necessita conhecer mais dele, mais da vontade dele, dos caminhos dele para a sua vida e para a vida dele. E Deus quer usar você como esse instrumento para chegar até essas pessoas. Hoje, eu quero convidar você a ser uma testemunha de Cristo Jesus, a levar esse Evangelho avante, para que todas as pessoas possam conhecer. Eu quero voltar lá no primeiro texto que eu li. Mateus, capítulo 24, o verso 14. Ele diz: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se tem uma coisa que eu anseio muito na minha vida, é ver Jesus voltando. Eu estou cansado já deste mundo. Quanto sofrimento nós estamos vendo. Quanta maldade. Quanto abuso. Está difícil de viver aqui. Jesus precisa voltar. E quando nós olhamos na sua palavra, Ele não voltou porque Ele não quer voltar. É porque Ele ainda está dando oportunidades para filhos seus conhecerem a Ele, reconhecerem Ele e serem salvos por Ele. Deus espera que você seja um instrumento nas mãos dEle para levar essa salvação. E aí eu quero ler o próximo verso que eu li. É o finalzinho lá do verso 28. Com isso aqui eu quero encerrar a minha mensagem. Ele lá no finalzinho, no capítulo 28 de Mateus, no verso 20, ele fala assim: olha, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui Jesus está dizendo: filho, se você for, se você ir aonde eu estou mandando, se você estiver disposto a cumprir essa missão, tenha certeza de uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não iremos sozinhos. O Espírito Santo, Cristo, vai estar conosco. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar poder, Ele vai nos usar. Eu quero convidar você a ter essa alegria de ser uma testemunha de Cristo Jesus, a compartilhar a sua salvação com as pessoas que não conhecem e a nos prepararmos para esse encontro com Ele. Que Deus abençoe você e que cada dia de sua vida você possa ser usado pelo Senhor, você possa cumprir essa missão e o mais breve possível nós possamos ver Jesus voltando para nos buscar. Eu gostaria de convidá-lo agora a cantarmos juntos. É um hino que fala a respeito dessa nossa missão, certo? Nós precisamos compartilhar, é um dever que Deus nos deixou, e que realmente possamos cumprir esse dever e possamos muito em breve ver Jesus voltando para nos buscar. Vamos cantar juntos. Ao final eu estarei orando para que realmente Deus possa nos usar, Deus possa nos capacitar e o mais breve possível possamos concluir essa missão que Ele nos deixou.
que realmente possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, que possamos levar, e o mais breve possível, possamos ver esse reino de Deus chegando até nós. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, Senhor, quão bom é conhecermos a Tua palavra, a salvação que existe em Cristo Jesus. Mas hoje vimos que esse privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade, da missão que o Senhor nos deixou, de compartilharmos essa salvação com os Teus filhos que ainda não conhecem. Senhor, nos ajude para isso, nos capacite, Senhor, a cumprirmos essa missão. Que a cada dia possamos realmente ser tomados pelo Teu Santo Espírito, dirigidos por Ele, e assim possamos cumprir essa missão e finalmente possamos ver Jesus voltando para nos resgatar. Nos use, que a cada dia realmente possamos ser usados pelo Senhor, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos e possamos ver então mais e mais pessoas se unirem a nós para se preparar para se encontrar contigo. Dê-nos uma boa noite de descanso. Nos acompanhe hoje e sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.